Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Então, hoje é o nosso terceiro encontro do curso Profecia, a Espiritualidade da Vida Concreta. Para uma rápida revisão do que a gente fez nos encontros passados, no primeiro encontro nós gastamos uma energia tentando definir, tentando conceituar a ideia de profeta. O que é o profeta? Foi a pergunta que orientou a nossa discussão. E no encontro passado nós trabalhamos com o primeiro dos profetas literários da Bíblia, no caso o profeta Amós, onde a pergunta, ou na verdade a ideia, o título que orientou a nossa conversa foi a justiça como condição concreta para a vida. A gente percebeu ao longo da leitura que a ênfase da mensagem do profeta tinha um caráter ético, prático e político muito intenso. E isso localizava bem o profeta no tempo e no espaço, e socialmente, como alguém porta-voz das dores do povo e porta-voz de uma crítica aos dirigentes do povo. Ao longo de toda a mensagem, ficou bastante evidente para a gente a dureza das palavras que eram direcionadas aos governantes da nação. Uma das coisas que a gente viu também, falando um pouco sobre a história, o contexto em que aquele profeta surge, é que dureza das palavras não combinavam com o momento de prosperidade que o profeta vivia. Para quem passeasse pelas avenidas do Reino do Norte daquele tempo, talvez ficasse deslumbrado com as grandes obras que aconteciam naquele país, vamos chamar assim. Obras relacionadas à construção de templos, palácios, edificações de moradia diversas, obras de abertura de estradas e tal, algo que dava a crer que estava tudo correndo às mil maravilhas. Não havia motivo para reclamação, era um momento de grande prosperidade. Mas o profeta, com seu olhar atento, percebeu que por debaixo dos tapetes havia uma sujeira muito intensa, e essa sujeira se relacionava com o abuso de pessoas por conta da sua condição social. Os pobres eram explorados cada vez mais, não havia, na perspectiva do profeta, justiça no tribunal, as pessoas eram vendidas, o termo que ele usa, por um par de sandálias, ou seja, até uma das pessoas que estavam aqui, que a gente conversou, falou: nossa, parecia o caos. Pois é, pelas palavras do profeta parecia de fato o caos, mas na verdade, para quem chegasse ali, tirasse uma foto, ia ver tudo na mais perfeita ordem. Então, o profeta sempre com esse olhar afiado para perceber uma realidade por trás daquela que aparece na superfície. Eu não sei se, aproveitando esse momento inicial, se ficou alguma dúvida da reflexão de vocês ao longo da semana, que talvez valesse a pena pegar esses minutinhos agora no início para tentar sanar alguma dúvida, alguma questão dentro do que a gente conversou no nosso encontro passado. Algum comentário: eu queria falar um negócio, mas acabou não dando tempo, não sei se... Eu queria que você pudesse contar, cerca a cerca, aquela palavra do pastor Jonas Desenho, certo, cuidado com esses movimentos. Olha, achei que já no primeiro encontro tinha sido colocado. Agora, a minha pergunta é se os profetas também não são assim, por demais radicais,
e não conseguem também dialogar com o outro lado. Eu sei que é a unidade na diferença, Pentecostes, é isso, a gente tem que saber. Igual o Luiz sabe direitinho, eu já não tanto, né? Mas, agora, teve alguém que eu comentei com alguém essa passagem, falando assim, engraçado, Jesus também era muito radical, mas aí ele voltou para mim e disse assim, mas ele era cheio de ternura. Aí eu falei, tá bom, agora estou entendendo. Aí, quer dizer, para nós é muito difícil, né, desse, quando eu estava lendo, né, William Reich, aquele livro Psicologia das massas, Psicologia das massas do fascismo, ele diz logo no comecinho, o livro é terrível. Ele diz assim que uma das expressões do fascismo é o misticismo religioso. Fiquei assim, né? E até mandar um e-mail para você, permite, né? Para você, né? Essa coisa, né? Quer dizer, agora, também, como eu comentei com o pastor Bruno, né? Esse fascismo a gente não pode apontar o dedo para os outros, para a gente também entender de nós o nosso fascismo. Então eu queria que você pudesse voltar. Eu já tinha comentado contigo, né? Os profetas são muito radicais. Será que eles conseguem ver também, dialogar com o diferente? Essa é minha, né? Nós, igreja, nós, sei lá, principalmente, né? Nós, assim, as pessoas que têm assim, uma vida acadêmica, né? Ou teológica, é isso e não pode ser isso. O acadêmico é aquele. Ele é o El, não é? Eu queria que você pudesse comentar essa minha. Bom, angústia. Vamos tentar. O profetismo em Israel foi, vamos dizer, um movimento de espiritualidade dentro de diversas manifestações que surgiram naquele ambiente geográfico, político e religioso. A gente pode listar uma série deles, como por exemplo o movimento ou esquema, talvez seja mais correto dizer assim, o esquema sacerdotal, o esquema tribal, né, como outros modelos onde vamos dizer, a espiritualidade daquele povo se manifestava de formas bastante distintas. O modelo de sabedoria, um outro caminho de espiritualidade. Mas, tentando salvar o movimento profético nessa ênfase que você deu, que é a radicalidade, de fato, não podemos abrir mão de que uma das características da profecia é a radicalidade. E eu poderia até dizer a parcialidade. Não tem essa, não, é imparcial, não tem nada disso não, é parcial. Se identifica uma fonte de sofrimento e contra essa fonte de sofrimento toda a energia de discurso, de palavras e até de ações são engajadas, são devotadas à mitigação, à redução desse sofrimento, à denúncia desse sofrimento, ao escancaramento daquela realidade que causa sofrimento. Então é um movimento parcial, não tenha dúvidas disso. Não tem essa coisa politicamente correto, não tem essa. É duro, é pesado, é radical, não tem meias palavras, abusa-se de uma violência das palavras. Bom, a gente pode dizer, olhando friamente, que são limitações do conteúdo desse movimento. Existem outros movimentos que vão balizar essa espiritualidade profética, mostrando um caminho autêntico e totalmente diferente. Como, por exemplo, o movimento sacerdotal, que era mais voltado para a questão da contemplação da grandiosidade de Deus. É um outro movimento autêntico,
autêntico. Eu não vou, vamos dizer, crucificar esse movimento a priori, embora a gente já saiba as consequências que ele trouxe na estrutura religiosa de Israel, mas é um movimento autêntico. Então, é um caminho. Agora, o movimento profético, ele teve muitos ecos na experiência cristã ali no primeiro século, segundo século, principalmente no cenário em torno de Jesus. Tanto que duas personagens marcantes dos evangelhos, João Batista e o próprio Jesus Cristo, são o tempo todo identificados com o profetismo. João Batista sendo considerado como o último dos profetas e Jesus Cristo como alguém cujo conteúdo bebe bastante na linha dos profetas em relação a essa questão do sofrimento. Identificar as fontes de sofrimento e denunciar, deixar numa situação de usando o linguajar comum, de calças curtas, essas fontes de sofrimento pela sua hipocrisia diante da sociedade e da religião. Então, nessa esteira, Jesus, João Batista e tal, bebem bastante o movimento profético. Agora, também tem um detalhe. É um movimento que perdurou bastante tempo. Né? Se a gente quer pegar o profetismo na sua largura temporal mais ampla, a gente diria que é um movimento que durou aproximadamente 800 anos. Começando com Elias e se deslocando até Jesus ou João Batista. Então foi um movimento que lapidou a espiritualidade de Israel durante muito tempo. Ao invés de se pensar numa religiosidade totalmente metafísica, totalmente teórica, os profetas trouxeram a religiosidade para a realidade. O que é ser religioso? É viver uma vida ética e essa ética é inspirada pela obediência a Deus, a Javé, no caso, no linguajar do Antigo Testamento. Agora, lembra das palavras do Luiz Alonso Schockel e do José Luiz Sicridides. Um movimento espiritual, vamos chamar assim, mas frágil. Frágil como o homem é frágil. E com todas as fragilidades da humanidade, acaba padecendo dos vícios inerentes a essa humanidade ou a essa fragilidade. Então, é fácil esse movimento se perder. E aí eu pego o ponto que você mencionou, dentro da leitura que você fez, né? Fora aí da questão dos... Qual foi o termo exatamente que você usou? Dos fascismos, não? Foi isso? Para todo fascismo está associado um misticismo. Foi o lema que você propôs. Então, olha que ideia interessante. O autor dessa ideia, mesmo que não tenha sido exatamente da frase, mas da ideia, está me sugerindo o seguinte: olha, parece que o discurso religioso é uma ferramenta muito útil para a gente fomentar essas imposições de poder. E de fato a história mostra. É uma ferramenta muito útil. E dessa forma, reluz de maneira grandiosa a importância dos administradores dessa palavra. Quem controla o discurso religioso? Porque parece que ele tem uma arma muito poderosa nas mãos. Com ela, ele faz o que quer, em última análise. Domina mentes e corações em nome de um suposto Deus e levanta-se guerras por conta disso. Então, é uma ferramenta muito útil. E o profeta pode padecer de ser uma marionete nesse esquema, ou se posicionar duramente, percebendo essas formas de controle
que vão surgindo ao longo da história a todo momento. Então, o profeta, na prática, é chamado a ter uma visão muito aguçada com relação à história, o que é difícil. Mas é um exercício constante que precisa ser, vamos dizer, praticado por todos aqueles que, dentro dessa espiritualidade, eu vou ampliar, dessa espiritualidade bíblica, né, se propõem a seguir esse caminho, inspirados pelo exemplo do Jesus de Nazaré. A gente pode fazer vários recortes, né, de personagens históricos e ver determinados exageros, até dentre os personagens bíblicos. Mas uma coisa é interessante a gente perceber, que percorrendo o movimento profético, ele vai se moldando ao longo da história. Se a gente pegar, por exemplo, um dos últimos profetas, o profeta Jonas, que eu acho especialmente interessante, que é um profeta, na verdade, na forma de um antiprofeta, ele é chamado a falar alguma coisa e não quer falar. Ele é o cara mais engraçado nessa história, porque se colocou um contra-exemplo. Mas é no livro desse profeta trapalhão, né, se é que a gente pode chamar assim, que surge um conceito no ambiente da profecia totalmente novo nessa história, ou nessa espiritualidade do povo judeu, que é o conceito de graça. Vá àquele povo que não merece e fale umas boas novidades que eu tenho para dizer para eles, porque todos eles merecem a salvação. Afinal, não sou eu que decido isso, né? Da boca de Javé, Deus falando. Acho que aí você responde a minha angústia. Né? O profeta é mandado a dialogar com quem não comunga com as ideias dele. Quer dizer, aí ele também não entendeu. Acho que realmente Jonas ficou de calça curta porque ele não entendia. Não entendia essa pluralidade da palavra, que o outro também tem o seu cunhão de verdade, o seu peso de verdade, e a gente também pode aproveitar tudo. Eu aprendi com a Gabi, dialogar com os outros. Ela me ensinou isso. E eu estava conversando lá no metrô, você me alertou para isso. E você também é uma pessoa assim aberta para o outro, para o diferente. Agora o Jonas foi chamado a pagar, quero ver você, e ele não foi. Exatamente. Agora, por isso que eu gosto sempre de destacar o livro da Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, que evidencia com todas as forças a potência ecumênica da espiritualidade judaica por conta da sua história, evidenciando a história daquela região, onde um povo nômade, ou em êxodo, vamos chamar assim, saindo da Babilônia, é convidado a ocupar uma terra onde já tinha um monte de gente, um monte de povos, um monte de noções de mundo e manifestações de espiritualidade acontecendo. Uns, dentro desse caminho, propuseram: a gente tem que conviver com eles. Outros propuseram: a gente tem que tomar essa terra. Olha, uma degradação, né? A gente tem que tomar essa terra e impor a nossa vontade. Então, assim, eu acho que no fundo isso manifesta a fragilidade das espiritualidades, porque facilmente se transformam em instrumentos de exercício do poder. E qual o interesse que a gente tem nesse tipo de espiritualidade? Porque aí vai estar na nossa mão. O caminho de espiritualidade que cada um segue é responsabilidade individual. Se você segue por esse caminho, o problema é seu. E assuma as consequências disso. Aí não adianta colocar a culpa no pastor X, A, B. Não, somos todos adultos, somos mesmo adultos, a princípio capazes de decidir sobre a nossa trilha, a nossa jornada aqui na Terra. Talvez seja a opção por seguir A, B ou C, seja por facilidade. Essa proposta mecânica, essa proposta de imposição de poder me é conveniente. Mas a responsabilidade de uma liderança, eu acho que é muito forte. Sim,
Sim. Né? Mas não também podemos dizer que é só dela. Né? Podemos dizer que é só dela. Lógico que existem vários fatores envolvendo isso, né? Até o nível de esclarecimento das pessoas e tal, mas isso tudo faz parte dessa habilidade a desenvolver do profeta, né? O que eu acho interessante disso é que se ler os profetas faz parte da espiritualidade cristã, se é que a gente pode dizer assim, né? Usamos a Bíblia contém os profetas e tal, de alguma forma nós somos incentivados o tempo todo, desde a nossa infância, pelo manuseio da Bíblia, a lermos o mundo, a encararmos o mundo e entendermos o mundo nas suas limitações, nas suas belezas, nas suas fraquezas, a desenvolver um olhar aguçado sobre a realidade. E quando a gente não faz isso, quando a gente não incentiva essa prática ou essa postura, me parece que a gente negligencia uma das facetas do viver cristão. É uma das facetas. É uma delas. Né? Então, por isso que eu achei interessante, como você mencionou no início, a palavra do Jonas Rezende, que fala, olha, toma cuidado aí até com essas manifestações coletivistas, porque, vou usar a sua palavra, vai que nisso não existe um misticismo que facilmente se transforma em instrumento de dominação. Por exemplo, o socialismo soviético era um misticismo. Eu não falei, você que falou. É muito fácil a gente fazer aparecer essas coisas no nosso contexto. Misticismo lá com Hitler, com Mussolini, mas lá o Lenin também. Hoje. Essa ânsia humana por uma transcendência ou por uma religiosidade se manifesta de diversas formas, às vezes religiosa de fato e às vezes não. E aí cabe a nós, né, exercedores dessas místicas, julgar, se localizar no mundo, estabelecer um julgamento e tentar salvar a nossa mística, depurar ela o máximo que for possível nos limites da nossa limitação, da nossa racionalidade, das nossas emoções. Então, assim, também não adianta, a gente nunca vai resolver o problema todo, a gente é limitado a priori, né? Então, assim, a gente vai fazer o que dá para fazer, se comprometendo com o esforço de depurar as coisas no que dá, né? Sem a pretensão de encontrar uma resposta final, né? Que isso é muito, se quer encontrar saída para tudo de uma vez por todas e tal. Gente, a vida é tão mais dinâmica do que isso, né? A cada dia uma novidade e a necessidade de reinvenção. Então, os profetas acabam estimulando a gente a ver aí, o que está rolando o tempo todo? Será que é isso mesmo? Será que é tão bonito assim? Será que é tão perfeito assim? Será que está funcionando tão bem? É uma postura interessante, né? Um pouco amarga, às vezes, mas necessária. Mas na igreja evangélica trabalhada esses profetas, na católica não, né? Olha, de certa forma sim, porque a leitura desses textos faz parte do calendário litúrgico. A leitura, de certa forma, é estimulada. Agora, a ênfase que se dá, aí cada lugar vai ter o seu peso, né? Mas eu acho que é menos do que se deveria, né? Às vezes se enfatiza mais uma mística individual do que uma perspectiva coletiva e ética ao mesmo tempo. Na época da teologia da libertação, muita força, se lia muito. Exatamente. A Igreja Católica lia muito. Essa fase agora é mais uma fase programática, Então tem significado aí, né? Então aí vai de encontro ao que ele está falando. Tem um propósito
profeta faz da realidade, né? Dessas denúncias, todas. Isso a teologia fazia parte da teologia da interpretação, uma parte muito forte. Questão social. Moeda aqui tá parecendo dinheiro. Só pagando uma dívida para a gente começar a nossa conversa de hoje mesmo. Gabi me cobrou ali, Moisés era profeta ou não? Poxa, Gabi, você lembra dessa pergunta? Não, sendo técnico, não. Tá? Ele não faz parte do período classificado como período de atividade dos profetas. Eu acho que como vamos dizer assim, como sua atuação, também não julgo como uma atuação profética, considerando do movimento profético clássico, inicial, conselho do governante, ou numa segunda fase, um crítico do governo. Ele é tido como legislador. Exatamente, é o pai da lei. Sumiu e quando voltou para o povo, voltou tudo prontinho. Ele, vamos dizer, ele tem Moisés tem mais a ver com Davi na formação do Estado do que com os profetas. Então, vamos dizer que foi a primeira manifestação, a primeira tentativa de estabelecer algo que se possa chamar de nação de Israel. Definição de um código ético, sem dúvida, ético-moral, né, que deu as bases para a consolidação do povo. E dali derivou toda a construção do esquema de Israel. Abraão seria o pai do povo hebreu. Chamado pai da fé. Mas ele não tem nada. Não tem nada. Um andarilho errante. Não possui nenhuma terra, só por uma, né? Que vem, sabe-se lá de onde, trazendo, sabe-se lá que arcabouço espiritual, religioso, mas começa um negócio diferente. Se amalgama a realidade de Canaã, criando algo diferente. Né? Culto a Javé, todas essas ideias no meio de uma grande salada. Escrito é Moisés, né? A gente começa, as primeiras manifestações literárias da Bíblia são da época de 1200 a.C. Tá? Hoje em dia se considera como os primeiros textos bíblicos. Assim como a gente tem na literatura brasileira o texto lá de Camões, que é uma primeira manifestação em solo brasileiro de algo que se pode chamar de literatura, a carta, né? Não é Camões, Pero Vaz Caminho, desculpe. A gente tem o texto ali do Decálogo, os 10 mandamentos, e o Cântico de Débora, Juízes 5, onde é uma celebração de vitória. Então seriam os 2 primeiros textos, o núcleo inicial de algo que se chama literatura bíblica. Né? Aí daí começa uma construção bastante confusa, de construção do Pentateuco, de salvaguarda das memórias, e esse negócio segue tendo bastante, vamos dizer, força quando Israel se consolida como um povo fixo, principalmente com a capital em Jerusalém. Até um princípio a ideia de que a escrita só se torna viável na prática, né, quando o povo se fixa. Lembra que escrever naquele tempo é guardar uma série de plaquinhas de barro que precisavam ser aquecidas e tal. Você tem que ter uma estrutura tecnológica para guardar esses materiais. Um povo andarilho vai ter isso com muita dificuldade, né? Então seria mais ou menos isso. Aí começa. Mas Moisés teria escrito, né? Talvez tenha, com o que ele herdou lá do Egito e tal. Isso deixa de ser importante para a pesquisa bíblica moderna. A ideia dele saiu esses princípios norteadores da construção do povo. Né? O povo se uniu em torno daquilo, combinou aquilo como regra. E parece que Moisés foi o líder dessa coalizão. Né? Mas acho que a Gabi está falando dessa coisa que se dizia que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu acho que nem isso. Não, nem isso. Né? Isso aí já.
superado. Caiu. Nem toquemos nisso, porque precisamos começar a... Entendeu nada. Não, tudo bem, estou falando tudo bem, mas também. Peguemos então o primeiro dos textos do nosso conflito de hoje, com um título bastante provocador. Nosso terceiro encontro, Oséias, traição como ou possibilidade de espiritualidade. Tá? Sininha aí em parênteses, tentando conciliar as duas ideias. Traição como impossibilidade de espiritualidade. E nos deparamos com um texto que é meio que o abre-alas do livro de Oséias, que é um personagem bastante interessante, que vem após Amós. Provavelmente alguém que se inspirou nesse trabalho, nessa vocação profética de Amós. Ambos atuaram na mesma região, Reino do Norte, né? Vimos na aula passada que foi o Reino do Norte, aquela região superior ali do mapa de Canaã. Só que um pouco após, né, o trabalho de Amós, num momento político em que aquela prosperidade começava a ruir por problemas internos e externos. A Síria era uma nação que estava crescendo em poder na vizinhança e o tempo todo ameaçava a estabilidade daquela região. O Reino do Norte começou a ficar em crise, até porque estava no meio do caminho para um monte de coisa acontecer. E no tempo de Oséias, a instabilidade começou a fazer parte da realidade política, né, daquela nação. Então vamos ao texto. Javé disse a Oséias: vá, tome uma prostituta e filhos da prostituição, porque o país se prostituiu. Afastando-se de Javé. Então Oséias foi e tomou Gomer. Ela ficou grávida e lhe deu um filho. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezrael, pois logo eu pedirei as contas à casa de Jeú pelo sangue de Jezrael e destruirei o reino de Israel. Nesse dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezrael. A mulher ficou grávida de novo e deu à luz uma menina. Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não compadecida, pois não terei mais compaixão da casa de Israel e não a perdoarei. Eu, porém, me compadecerei da casa de Judá e a salvarei, porque sou Javé, o seu Deus. Não lhes darei a salvação, nem pelo arco, nem pela espada ou guerra, nem pelos cavalos ou cavaleiros. Depois de desmamar a não compadecida, Gomer ficou grávida de novo e deu à luz outro menino. E Javé disse a Oséias: dê-lhe o nome de não meu povo, porque vocês não são mais meu povo, e eu não existo para vocês. Então, um novo profeta, né, bastante pesado nas palavras, onde a gente vê alguns elementos interessantes. Logo de cara, o surgimento de uma prostituta, que parece uma coisa bastante esquisita, né, considerando até vamos dizer, as normas, né, legais vigentes lá na terra de Israel. O profeta tem a ver com prostituta e tal, parece que não combina com aquele modelo, vamos dizer, de palavra péssima, mas aquele modelo de santidade que se espera do profeta. E ele, sob uma ordem divina, vá, tome uma prostituta e filhos de prostituição. Mas assim, é uma pedagogia pesada, né? Porque o povo das prostitutas, você pega uma prostituta. Os nomes dos filhos são nomes indicativos de mensagens para o povo, né? Então é uma pedagogia, assim, absolutamente prática, né? Olha como, né, dentro dessa palavra que a Gabi usou, dessa pedagogia, parece que o profeta teatraliza as palavras de Deus. É preciso ir além das próprias palavras. Eu preciso ensinar por ações, pela minha vida, esse conteúdo crítico que eu estou tentando passar para os meus ouvintes. Agora, você comentou,
Ah, o povo está se prostituindo. Que raio de prostituição é essa? De fato, né, na literalidade do texto, ou tem um outro sentido? O que será que é isso? Pensando, né, na estrutura de trabalho, tentando voltar àquela mente que a gente rascunhou sobre o que é o profeta. O que ele deve estar chamando de prostituição? Se existe uma prostituição, é porque deve haver um outro tipo de relação. Uma traição, né? Porque ele está fugindo das normas vigentes, né? Seriam as normas que Deus teria implantado. Então ele está traindo essas normas. O que mais? Outra ideia? Eu acho interessante os filhos de José, nenhum traz salvação. São filhos da olha. Primeiro, pedirei conta da casa do seu pai. O outro é não compadecido, Deus não vai saber dele. E no outro, não é meu povo. Não meu povo. Quer dizer, parece, né, que a espiritualidade de José, entrou no rabo. Quer dizer, ele aceita dialogar com diferentes. Quem aceita? José, ele cumpre a ideia de Deus. E Deus também manda ele dialogar com diferentes. Não voltar para a história. Mas olha só, não deu em nada, não dialogar. Não deu em nada, olha, você não é meu povo, você é o último dos filhos, o segundo é não compadecido, e o primeiro é Israel. Quer dizer, é o sangue, ele vai pedir pelo sangue de Israel. Primeiro traz sangue, o segundo é não compadecido, não misericórdia, e o último é negação. Você não é meu povo, não é nada, vou ficar daqui. Achei que ele é do norte, né? Ele é Sim, norte. profeta do Reino do Norte. Ele está dizendo Judá, não. Deus está livrando aqui, né? O Reino do Sul, né? Vamos a alguns fatos interessantes. Não sei se vocês lembram, se não lembram, vale a pena recordar, que na terra de Canaã, 2 cultos disputavam espaço à força. Eram 2 cultos, os cultos principais que disputavam por espaço naquela terra. O culto a Javé, que é o dos profetas. Os profetas são javistas declarados, são fiéis a esse Deus Javé. E outro culto era o culto a Baal, outro culto que disputava espaço. Elias começou com um problema, justamente com o culto a Baal. Teve uma mulher de um dos reis lá que quis impor o culto a Baal na terra, e Elias não ficou nada feliz com aquilo e tal, e deu o que deu. Teve que sair fugido para não morrer. Baal é um nome interessante. Baal tem a ver com a ideia de marido. Baal é como se fosse... Eu poderia dizer, se eu fosse uma mulher israelita, se eu fosse casado com um homem, eu falar, meu Baal seria meu marido. Então tem um simbolismo muito interessante quando se fala dessas relações com a divindade, considerando esses nomes. Tem um quê de marido traído nessa história. E no caso, Javé é o marido traído. O tempo todo, a mística do judaísmo, uma das vertentes dessa mística, quando eu falo mística aqui, eu quero dizer o seguinte: essa disposição em se abrir para a divindade, né? Disposição em se abrir para o transcendente. Ao longo da história de Israel, um dos símbolos dessa mística foi o símbolo do casamento, que perdura até a era cristã. Afinal, não é Cristo o noivo e a igreja a noiva? Para o tempo mais antigo, antes de Jesus, Javé é a mística do
relacionamento, como se o povo tivesse de fato casado com Deus. E aí aparece um Baal na história, né? Se fosse em português talvez tivesse outro nome, esse camarada. Mas a ideia é que talvez o profeta estivesse identificando o seguinte: esse culto a Baal, ou essa traição a Javé, ela é sempre muito vinculada aos palácios. Assim foi com Elias, e assim continua e persiste no Reino do Norte. Vamos pegar pesado. Vocês estão traindo a divindade, se aproximando do culto a Baal, que é fonte de sofrimento para o povo por conta dos esquemas de toma lá, dá cá, estabelecidos naquela forma de espiritualidade. Baal, o culto do palácio; Javé, o culto popular. Mas Baal era entronizado assim? O Baal era entronizado assim no palácio? Mais do que a gente imagina. Era uma divindade muito forte naquela terra de Israel. Se não fosse, Gabi, a gente não teria tanta criação de caso como tem com Baal, em detrimento de inúmeras outras divindades que havia naquela terra. Era um problema que se manifesta nesses textos dessa forma. Estavam disputando espaço e por acaso o culto a Javé venceu. Por conta de um longo trabalho que eu acho que nem se deu muito por conta do movimento dos profetas, e sim por conta da classe sacerdotal, que num entrelaçamento muito frutífero com a corte, deu as rédeas da religião e da política cerca de uns 300 anos mais tarde. Então, o que a gente tem nesse momento é uma disputa religiosa. Qual voz religiosa vai ter vez? O culto a Baal ou o culto a Javé? De que lado estão esses cultos? Baal, o culto da corte; Javé, o culto popular. Interessante, porque o culto a Javé é esse culto marginal. O culto a Javé é um pouco esse culto dos excluídos. É o culto que não se materializa. É o Deus que é por ser e pronto. Não exige para si materializações, status, coisas desse tipo e tal. Ele é o Deus irrepresentável. É o Deus que por si não exige um local próprio. A própria construção do templo já é uma coisa estranha. Se a gente pega os registros bíblicos ali, de crônicas, que narra a construção do templo na época de Salomão, a gente vê que não foi a intenção dar um espaço para a religiosidade popular, dar um espaço para as pessoas encontrarem o perdão para a sua vida. Antes, pelo contrário, foi mais uma evidência das intenções de disputa egocêntricas de um governo com relação aos demais. O templo foi de Salomão. Salomão não era devoto de Javé? Eu acho que ele acendia a vela para quem fosse interessante. Os casamentos dele manifestam isso. Poxa, eu não tinha a menor noção. Salomão fez uma desgraceira naquela terra. Foi um péssimo rei. Agora, ele usou todo o dinheiro conseguido na base de impostos pesadíssimos para construir aquela parafernália como um projeto de Estado. Mas o leitor da Bíblia não tem impressão de que é feito em função de Javé? Esse que é o problema, porque os cronistas dessa história de Salomão vão o tempo todo tentar salvar a dinastia de Davi. Eles são impecáveis. Aliás, Salomão foi um homem sapientíssimo, foi um exemplo. Se tinha alguma coisa para pedir para Deus, eu vou pedir sabedoria, lógico, né? Nossa, ele foi uma desgraça. Os filhos dele quiseram superá-lo, né? Lógico, teve vantagens? Teve vantagens. O nacionalismo de Davi se materializou com Salomão. Palácio, templo e tal. Mas trouxe consequências muito pesadas para o povo, né?
reza a lenda, e aí eu vou botar nesses termos, reza a lenda, né, que o Templo de Salomão era um negócio tão grandioso, tão constrangedor, que a distância de quem via Jerusalém, principalmente essa parte da cidade alta, onde ficava o templo, quando o sol batia no templo de Jerusalém, recoberto de ouro do lado de fora, aquilo reluzia com o próprio sol. Ninguém conseguia olhar para o templo, manifestando idealmente a presença de Deus, mas antes uma opulência daquele Agora a governo. gente já só ia São Paulo, né? Pois é, então, falta só o olho lá de fora, mas é aquilo ali. Isso, mas eu não tinha noção. Para mim, Baal era uma divindade secundária que estava ali. Só... Baal é a grande divindade da corte, que teve mais espaço no Reino do Norte, porque o Reino do Norte não tinha um templo de Jerusalém, que foi o templo estabelecido por culto a Javé. Como eles estavam liberados disso, agora eu vou cultuar Baal, maravilha, estou com a faca e o queijo na mão. E o povo do sul, meio que vivendo às margens, lá no Reino do Norte, o povão e tal, aí se começou uma disputa e o profeta se posicionando a favor do povo dessa forma. Quer dizer, tem uma questão de poder aí, de disputa de espaço, né? Mas as dimensões do tempo, isso tudo não foi, pela leitura bíblica, não foi Deus que ordenou que fosse assim, assado, assim. Deus que eu digo é Javé, né? Não foi? É uma leitura só. Quem é que está dizendo o contrário? Você deve estar se reportando a registros, não é? Eu acho que profeticamente é muito interessante a gente sempre ver quem é que está falando para construir dessa forma, né? E Salomão, tendo feito o que fez, sendo quem foi, né? Pensando nesse projeto de governo dele, né? É alguém para no mínimo a gente desconfiar bastante. Isso que é bacana da gente perceber. A minha dela tá ótima. Então, vamos na sofrência aqui. Me contaram que história é. Vamos ver qual Salva ninguém não, Gabi. Salva ninguém, esses caras merecem nossa... Eu não estou mais decepcionada. É que pela leitura bíblica que eu fiz quando eu era na escolinha da Dona Loló, eu tinha a impressão que Javé negociava as coisas. Javé, veja bem, em nome de Javé, não é que eu... Né? Que era em nome de Javé que as coisas se faziam. Por uma leitura, vamos dizer, leiga, é isso que se tem, não é? Eu também não posso ser cruel o suficiente para dizer assim, poxa, né, mas... Eu não estou dizendo Somos... que é bom, Sim. que é mais ou menos aceite como verdadeiro, Mas né? em nome de Deus, agora destruíram mais o cliente do Congresso. Essas coisas são feitas o tempo todo em nome de Deus. O que precisa ser feito? Eu não estou querendo conservar a ideia de Não, imagem sim, de Deus, sim, não. Eu só estou dizendo que não foi tudo construído em nome de Javé. Eu não estou dizendo que era bom que fosse Sim, assim. sim, fora o juízo com a lua. Não, mas não é isso que você tem na ideia quando lê a Bíblia. O problema é que a gente sempre tem que pegar esses textos e essas crônicas pensando, que voz que está dizendo isso? Quem é que está dizendo? Né? Quem é que está fazendo? O que tem de intenção nesse tipo de discurso? Aí, nesse aspecto... Não sei, mas quem escreveu disse que era Javé, não disse que era Baal. Então, mas Gabi, a gente tem que fazer um esforço muito grande de localizar os textos na história. E hoje é ponto bastante tranquilo a gente localizar esse tipo de texto no momento, por exemplo, de reconstrução do povo, onde o templo precisa ser reconstruído com toda a sua força. Então, muito esforço para dar autenticidade, para dar veracidade àqueles projetos de reconstrução tardios. Então, a gente pega um texto como esse, de Reis e Crônicas e tal, e vai colocar lá para o ano 400, 300 antes de Cristo e tal, onde parece que existe um programa de governo voltado para esse tipo de coisa. E é justamente quando esses textos são fechados, né? Existe uma história dos textos bíblicos, e essa história é muito interessante para a gente perceber determinadas nuances de ênfase que esses textos acabam tendo para a gente. Por que eles estão e para que a gente usa eles? Bom, talvez para se desafiar dessa forma. Mas assim, a sua teoria está baseada no quê?
em todo um arcabouço de pesquisa bíblica que começou basicamente na segunda metade do século XIX e que hoje, vamos dizer assim, é o cavalo de batalha da pesquisa bíblica moderna. Até antes de 1850 não tinha nenhum Mas tipo tem de... autores? Sim, sem dúvida. O primeiro deles foi Julius Wellhausen, um alemão, pastor luterano, entendeu? Que colocou em pauta toda a crítica do texto bíblico, pensando, existe algo mais aqui. E dissecou o texto bíblico percebendo essas, vamos dizer, facetas sociais do texto. A gente pode pegar, por exemplo, o texto do Norman Gottwald, um professor americano, História Socioliterária da Bíblia Hebraica, uma referência assim, invejável, né, de todo esse tipo de abordagem do texto bíblico. Então existe material para, como diz, né, dar com pau para resolver esse problema. Inclusive tem um texto recente publicado pela Paula, bem legal. Basicamente o título não vou precisar, mas é a história de Javé. Se conta desde os tempos pré-abraâmicos essa evolução da concepção do culto a Javé na história de Israel. Mas são coisas que estão por aí, bem vendáveis, né, encontráveis. Se encontra sobre esse título, a história de Javé. Mas a maioria das religiões hoje em dia, né, nem sabia isso. São os grandes estudiosos, realmente. Eu não sabia disso. Para isso estamos aqui. Pois é. Então a maioria não sabe. Então lê literalmente. Não, pois é. Literalmente. Falando de... Eu acho que isso mostra que o homem na sua essência ele é bom, mas depois ele, no caminho ele desvirtua. Talvez, diria, é frágil. Não adianta rogar para si algo além do que é, entendeu? É frágil. Sempre foi a luta pelo poder, né? Mas, bom, deu pra gente perceber a nuance do sentido dessa prostituição, né? A ideia do marido traído, dessa traição a Javé como o casado com o povo, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu vou ler esse texto só para exemplificar, né? Eu acho que dispensa comentários dentro disso que a gente conversou. É só uma continuação do texto. Processem a mãe de vocês, processem, pois ela não é mais minha esposa e eu não sou mais seu marido. Que ela tire do rosto as suas prostituições e de entre os seios o seu adultério. Senão eu a deixarei completamente nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, a transformarei em terra seca, farei que ela morra de sede. Não terei compaixão dos seus filhos, pois são filhos da prostituição. A mãe dele se prostituiu e se desonrou aquela que o gerou. Ela dizia: eu vou com os meus amantes, eles me dão o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu vinho e o meu azeite. Por isso, vou fechar com espinheiros o seu caminho, vou cercá-lo com uma barreira, para que ela não encontre suas veredas. Ela correrá atrás de seus amantes sem poder alcançá-los, vai procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: quero voltar para o meu primeiro marido. Naquele tempo eu era bem mais feliz do que agora. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o azeite, quem lhe multiplicava a prata e o ouro, que eram usados para fazer um ídolo. Olha como é que as coisas começam a dar sentido umas às outras. Acabarei com a sua alegria, com as suas festas, com seus dias santos, com seus sábados e com suas celebrações solenes. De ídolo, ele já partiu para uma prática religiosa. Arrasarei sua videira e sua figueira, das quais ela dizia: essa é a paga que recebi dos meus amantes. Vou transformá-las em matagal e as feras darão fim a elas. Pedirei contas de quando ela oferecia incenso aos ídolos, de quando se enfeitava de anel e colar para correr atrás dos seus amantes e se esquecia de mim. Ficou bem evidente o link agora entre essa questão de uma traição e uma questão religiosa. De amante foi para ídolo, de ídolo para práticas, de festas solenes, né? Ele fala: olha, isso tudo vai acabar.
essa prosperidade que vocês estão vendo, esses palácios bonitos, esses templos, vão se transformar num matagal, que eu vou fechar com espinhos o caminho. E o Reino do Norte, pouco tempo depois, foi destruído pela Assíria. Não ficou nem para contar a história. O povo foi aniquilado, só restaram os pobres e a população espalhada. Então toda aquela autonomia de um país que se tinha no Reino do Norte foi totalmente degradada. Se a gente olha aqui na página 4, eu montei um esqueminha bastante simplificado da história de Israel. Tentando simplificar bastante, sem botar muitos nomes e tal. Então a gente vê aqui, no primeiro momento, a monarquia unida, com Saul, Davi e Salomão, e a partir do ano 931 a quebra. Então, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele perdura mais ou menos uns 200 anos, até o ano ali de 721, com a invasão da Síria. O Reino do Sul dura mais um tempinho. É interessante a gente perceber que ao longo dessa história, correm em paralelo outros personagens, que às vezes a gente negligencia, assim, tem dificuldade de localizar no mundo. Né? Como, por exemplo, quando o Reino do Sul é invadido e o povo é levado exilado para a Babilônia, começam a surgir líderes religiosos em outros locais, como, por exemplo, Zoroastro, na Pérsia, Confúcio, na região da China, Siddhartha Gautama, o Buda. Parece que foi um momento que eclodiram diferentes manifestações religiosas, diferentes líderes religiosos, e no povo de Israel foi um forte movimento de reconstrução a partir desse exílio na Babilônia. Não houve um líder centralizado, mas houve um evento que catalisou uma mudança total dessa espiritualidade. E aí a história segue. Depois do retorno, aí a gente tem em paralelo o início ali da filosofia grega, com Sócrates, Platão e tal. Né? Então a história está correndo em paralelo. Né? A coisa está acontecendo. Bom, nesse sentido então, a gente pode ser provocado com um texto de um filósofo francês chamado Vladimir Yankelevich, embora esse nome denuncie outra origem que não francesa, mas ele nos provoca dizendo o seguinte: afinal, a fidelidade é louvável ou não? Tudo depende. Quem está casado aí, não. Ou seja, tudo depende dos valores a que se é fiel. Fiel a quê? Ninguém dirá que o ressentimento é uma virtude, embora ele permaneça fiel ao seu ódio, às suas cóleras. A boa memória da afronta que sofremos é má fidelidade. Ninguém chama a mesquinharia de virtude, embora seja também um tipo de fidelidade às pequenas coisas. Uma memória tenaz para o trivial. A virtude que procuramos não é, pois, qualquer fidelidade, mas apenas a boa fidelidade, a nobre fidelidade. E aí, dessa forma, tentando extrapolar essa provocação do Vladimir, a gente pode dizer o seguinte: a fidelidade a Deus é louvável ou não? E pegando carona na resposta dele, a gente poderia repetir dizendo: tudo depende. Que Deus é esse? Que raio de divindade é essa? O que ela provoca? A quem ela está vinculada? Que tipo de impulso ela nos causou para a nossa existência na nossa vida? O que ela produziu de ético na nossa realidade? Talvez, retomando o título do nosso panfletim, talvez encontremos na
traição uma espiritualidade. Às vezes é preciso trair para ser fiel. Vamos desenvolver. Ao longo da história cristã, da qual nós herdamos muita coisa, e a gente pode pensar história um pouco mais recente, assim, dos anos 1600 para cá, se descolando um pouquinho da história bíblica, sendo um pouco mais próximos de nós. Muitos movimentos cristãos, especificamente, enfatizaram de maneira crucial a questão da fidelidade. Precisa ser fiel. A ideia de um cristão como aquele que quase que exala fidelidade. Você vê a pessoa, não, aquilo é a foto de alguém fiel. Pela forma de se comportar, pela espiritualidade que desenvolve, pelas práticas litúrgicas. Quer dizer que segue direitinho os preceitos, é isso? Segue exatamente, que está na igreja todo domingo, que ora 5 vezes ao dia. É uma fonte inspiradora dessa fidelidade ao divino. Que alguns foram até, vamos chamar de, elevados à posição de beatos ou santos, pela sua fidelidade. Quantos ícones da igreja cristã não foram elevados a essa condição de santos pela fidelidade a Deus que exerceram durante a sua vida. Mas a grande questão é, fidelidade é a provocação do cara. Fidelidade é a quê, exatamente? A um ídolo que se coloca no lugar de Deus e que acaba tornando a nossa espiritualidade totalmente manipulada e manipulável. Que tipo de fidelidade a quê, afinal? Será que é de fato um relacionamento onde a coisa se desenvolve de maneira bastante dinâmica, com decepções e acertos, com revoltas e reclamações, e às vezes acolhida e felicidade? Ou é uma devoção cega, de mera obediência? Parece que às vezes, diante desses ídolos, e aí eu vou usar essa palavra, que nós tendemos a fabricar nas nossas espiritualidades, dentro das nossas limitações, porque nós somos assim mesmo, às vezes parece que profeticamente nós somos chamados a trair esses ídolos, para que a gente dê um passo além, para que a gente mergulhe novamente numa água, numa seiva de uma espiritualidade mais potente. A nossa igreja, essa igreja, pensando que até falar em profecia tem a ver com a história da ICI, é uma história que traiu o esquema em que ela estava inserida. Isso não, porque nós pensamos assim. E aí, para essas traições, tem um monte de nome, né? O cara vai ser herege, vai ser... Engraçado, né? A palavra herege é uma palavra muito curiosa. Ela é tudo o que esse esquema de dominação não quer. O herege, na ideia da palavra, é o cara autônomo. É o cara que decide por si. Que escolhe. Que rompe com a ordem estabelecida. Que rompe com o senso comum no seu sentido pejorativo. Ora bolas, mas não é isso que a gente quer? Desenvolver autonomia, que as pessoas escolham seus caminhos, e aí vem os que escolhem e dizem, esses são os hereges, porque não se adequaram aos caminhos pavimentados, quiseram abrir picadas no meio da floresta. Jesus foi um herege. Jesus foi
Jerônimo é herege, João Batista foi, outros profetas, todos hereges. E aí é aí que está a brincadeira do trair. Ver quando esse relacionamento está muito perfeitinho e tal, botar uma semente de instabilidade para ver se ele resiste, para ver se ele nos suporta e se nós o suportamos. Se esse casamento não é mais uma mesmice do dia a dia, não é algo mecânico, não é algo ritualóide. Trair essa vida diária como espiritualidade. Talvez no nosso tempo, motivados por angústias diversas, temos observado ao nosso redor diversos movimentos de traição nesse sentido, que são proféticos, são frágeis pra caramba também, mas estão tentando construir uma espiritualidade interessante, estão tentando fazer o diferente para chegar no outro resultado, para sair das mesmices. Pode ser que erre, pode ser que acerte, mas nessa traição tem uma questão de dar uma rasteira naquilo que colocamos como absoluto. É aquilo, a minha fé é essa, esse é o modelo perfeito, que acaba rolando uma questão de conversão, de você sair querendo impondo o seu esquema para todo mundo e tal. Não é bem assim, não. A vida é mais dinâmica do que isso. Agora, por outro lado, eu já ouvi falar assim, que eu sempre me questionei essa frase: Deus é fiel. Fiel a quê? Nessas igrejas pentecostais, eu acho, né? Sempre ouço isso e isso eu fico me questionando. Que fidelidade é essa? Quer dizer, Deus não pode... Né? Boa sua frase. Vamos lá. Se não for. Deus é fiel. Um jargão, um enunciado bastante clichê no ambiente das igrejas cristãs, principalmente. Deus é fiel. Geralmente esse tipo de chavão está associado a quê? Coisas que se realizam, né, que a pessoa quer, e aí é correspondido, então Deus é fiel. É engraçado, Deve ser né? boa, deve ser, né? Ele supõe, Deve ser coisa boa. ele supõe uma espécie de Compensação. troca ou compensação. Não é a mesma coisa que uma oferenda? É a mesma coisa. Ofereço a Deus minhas orações, ou ofereço a Deus a minha oferenda. É a mesma coisa. Em última análise, é a mesma coisa. Se essa é a lógica, vou fazer para, vou jejuar para. Eu acho que nesse momento essa frase assim, tem muito a ver com. Qual frase? Deus é fiel. Tem a ver até com nova era, quando diz que o universo conspira a meu favor. Tem uma coisa egocentrada, absolutamente. Quer dizer, Deus é fiel, em alguns hinos nossos, Deus é fiel a mim. Tem um hino, Deus é fiel a mim. Eu acho que tem muito dessa ideia. Tu és fiel, Senhor, o fiel. O universo conspira para a realização do meu desejo. Né? Acho que é um negócio assim, é um negócio mais ou menos moderno, né? Quer dizer, que é um individualismo predominando acima do interesse coletivo. Deus é fiel a mim. Ele vai satisfazer os meus desejos. Se eu desejar com intensidade, aquilo vai acontecer. Né? Olha que bacana, pegando carona no termo que você usou, né? Já que é pra gente construir, né? Tentar fazer esse exercício aqui nesse diálogo. A Cecília provocou um negócio muito interessante. Para satisfazer os meus desejos. Ora, bolas! Quer dizer, é uma espécie de prostituta. Onde você paga e recebe. Aí, né,
Aí inverteu tudo, né? Porque antes a prostituta era o povo, agora... E aí, eu não sei nem se tem essa ideia de fé, né? Porque, por exemplo, se eu oro para que algum membro da minha família fique bom de um câncer, então, e não fica, é porque o meu desejo ou a minha fé não foi suficiente. Sim, isso tem muitas consequências, né? né? Uma queda de braços com a realidade, né? Lógico que a gente está pensando nos limites dessa forma de espiritualidade. Às vezes isso é uma forma autêntica de fidelidade. É um caminho de vida espiritual. É um esquema retributivo. Tem lá sua facilidade. É fácil de ser compreendido. É fácil, é simples. Eu faço assim e tal. Mas no limite ele é muito perigoso. E fura fácil, é facilmente manipulável, facilmente se torna um instrumento para coisas muito ruins. Não que o nosso seja muito melhor, mas nesse a gente já mapeou razoavelmente bem das consequências que o uso desse esquema pode trazer. Talvez esse seja o único esquema possível a um determinado grupo de pessoas ou uma pessoa. Talvez seja a única possibilidade. E ele já vai ser louvável por conta disso. Mas o problema é qual a finalidade última, se é que a gente pode dizer, dessa vida espiritual dessa forma, retributiva. Também pode ser um grito da criatura. Exatamente. Sem horizonte. Se nada me é fiel na vida, Deus é fiel para mim. Eu acho que esse é uma proposta autêntica de um chavão como esse. É uma ilusão, que você citou, é a gratuidade da graça. É a graça, né? Você pega a graça. Tua mercê me consola, né? Sustenta. É nesse sentido, não você usou o termo ilusão. A presença de Deus na tua vida. Eu diria que é uma mística, é uma abertura para o transcendente. Ilusão tem uma carga de sentido muito particular, mas dentro do que a gente está conversando, dessa ideia religiosa, é uma forma mística de viver. Essa abertura é uma forma de abertura. Alguns se casam com Deus, outros vão se abrir dessa forma, apostando nessa fidelidade divina, como se isso fosse algo de fato em jogo. Como se Deus tivesse que ser provado com relação à sua fidelidade. É interessante, eu acho muito ousado, inclusive. É perigoso. Vamos ler um texto do Newton Bonker, rabino judeu, em seu livro A Alma Imoral. Hoje eu estou todo... É uma peça, né? É um livro, na verdade, que foi transformado em peça. Eu acho que eles vão fazer a peça de novo. Já não, tá em cartaz aí. Eu ainda não fui ver essa peça. Também não, mas o livro é imperdível. Vale bastante a Mas a peça não. Você viu? É legal, então. Ele coloca traição com a mesma raiz de tradição. Isso, exatamente. A Gabi dando spoiler. Vamos ver aqui. Há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse olhar é o da alma. A traição é da ordem da transcendência. Abraão trai seu pai e sua cultura para estabelecer-se numa terra que é sua.
As grandes traições se expressam na relação familiar, nos contratos sociais rompidos e nas heresias que desafiam das crenças da tradição. O traidor propõe outra lei e outra realidade. É preciso errar, infringir, violar e transgredir o status quo para que possa haver uma transcendência desejada pela própria tradição traída. Trai-se por fidelidade e infidelidade. Trai-se tanto por apego como por desapego. Tratamos aqui da traição como a medida de rompimento da tensão da vida e não como a causa da perda dessa tensão. É a reflexão judaica sobre o assunto, né? Não é a ideia de sermos dialogantes e ecumênicos e tal. É dentro de um rabino bastante, vamos dizer, moderno, no ambiente judaico. Olha a provocação que ele... Poxa, para um judeu, tradição é algo visceral. E ele diz o seguinte, que tem na traição grande lealdade. Para um judeu, a tradição é algo fundamental. Está lá nas... É a alma que trai, não é o corpo, né? E a gente vê lá, né, todo um apego de tradição. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que teu Deus te dá. Tem um outro sentido a partir disso, mas um dos sentidos é o apego à própria tradição. Honra o que tu recebeste da tua herança, vamos chamar assim, né? Valoriza a tua história, mas é preciso quebrar para transpor, para transcender. Quebrar para transcender, trair para transcender, ser infiel, ser herege para abrir novas portas. Lógico que tem heresia, tem traição, tem infidelidades nessas espiritualidades que surgem já derrubadas, porque já são traições super fiéis. Só mudam os nomes para fazer as mesmas coisas. Mudar para continuar o mesmo, né? Mudar para continuar o mesmo. Muda-se o marido ou a esposa para manter os velhos mesmos maus hábitos. Então isso não é traição. Isso é trocado de roupa. O que se propõe nessa provocação, e aí retomando até o lembrete, né, da Gabi, olha que curioso, se a gente volta aí nessa mesma página do nosso folhetim, tem ali em cima, no segundo parágrafo, ou no primeiro parágrafo inteiro dessa página, as 3 linhas aí. Ouçam isso, sacerdotes. Preste atenção, casa de Israel. Escute, casa do rei. A sentença é contra vocês. Vocês se tornaram uma armadilha, mas sou eu quem castigo a todos. Que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá? O amor de vocês é como neblina da manhã, como orvalho que logo cedo se evapora. Por isso eu os castiguei por meio dos profetas e os matei com as palavras da minha boca. E a minha sentença brotou como a luz. E aí o deslumbre do profeta Oséias. Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse seria o versículo de ouro do texto de Oséias. Eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, abertura a Deus, disposição ao divino, contrapartida ao que há no lugar dos holocaustos. A tradição é essa, é a da religião. É a de seguir a regra, o fazer bonitinho,
é o do sacrifício, do holocausto, mas suspende-se isso, não é isso que se quer. O profeta propõe em nome de Deus que se busque o amor e esse conhecer a Deus como traição, o amor como traição a esses de palavras. Mas para a gente, de maneira poética, criar novas ideias. Isso é uma vertente dos profetas. Os profetas brincam poeticamente com as palavras o tempo todo. Às vezes brincam com rimas e às vezes brincam com imagens, mas estão brincando o tempo todo. Amós, a gente não leu esse texto, mas brinca com um prumo. Num dado momento ele diz que coloca um prumo, aquele instrumento de um operário da construção, para ver o alinhamento de um muro e vê que está completamente torto. E aqui se coloca nesse símbolo de um casamento a disposição do povo a manter o seu espírito ético de amor e de conhecimento de Deus. Engraçado, eu podia falar obediência a Deus, né? Mas não, é conhecimento de Deus. Como um marido, como uma esposa, a quem ao longo do tempo você vai conhecendo. É comum a gente ver nesses discursos, nessas mensagens de casamento, às vezes se fala, você vai passar o tempo todo casado e nunca vai conhecer completamente a pessoa e tal. Mas as imagens estão fervilhando dentro dessa cena. Para a gente fechar o texto, os profetas sempre dão o ar, ou dão a possibilidade a uma retomada dessa história. Não é diferente para Oséias, não foi diferente para Amós. Olha como que ele prevê ou propõe, que eu acho que está mais na forma da proposta do que da previsão, um fim para essa história. Agora, sou eu que vou seduzi-la. Vou levá-la ao deserto e conquistar seu coração. Aí eu lhe devolverei as videiras e o vale da desgraça se transformará em porta da esperança. Aí ela vai me responder como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Nesse dia, oráculo de Javé, você me chamará de meu marido e não mais meu ídolo. Lembra do Baal? Vou tirar de seus lábios o nome dos ídolos e esses nomes nunca mais serão lembrados. Nesse dia farei em favor deles uma aliança com as feras, com as aves do céu, com os répteis da terra. Eliminarei da terra todo o arco, a espada e a guerra, e então vou fazê-los dormir em segurança. Eu me casarei com você para sempre. Me casarei com você na justiça e no direito, no amor, e aí, Manuel, na ternura. Eu me casarei com você na fidelidade e você conhecerá Javé. Nesse dia, eu responderei ao céu e o céu responderá à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Israel. Eu semearei na terra, terei compaixão da não compadecida e direi ao não meu povo, você é meu povo, e ele responderá, meu Deus. Então, uma reconstrução propositiva do que seria um mundo ideal. Olha só, deixem esse esquema, experimentem outro. Volta para o antigo namorado, vamos percorrer pelos desertos, retomar aquela história dos diários. Deu uma conquista, né? Vou reconquistar. Javé, o sedutor. Vou seduzi-la. Aí, mas tem recaído específico. Isso aí é isso aqui em Oséias 2. Em Oséias 4, a coisa tá brava de novo. Oscilação, é instável pra caramba. É o relacionamento, né? Até então era Machado de Assis, aparece um José de Alencar no meio da história e tal, vem todo, né?
Percebam. Esse é o fim da história, é lindo. Não é. Não. Daqui a pouco. Já vem e derruba tudo. Olha só, isso aí é Oséias 2. Em Oséias, esse texto 4 termina Oséias 4, que vem depois, logicamente. A coisa está brava de novo. Essas oscilações da vida. Isso. Então, o que a gente resume, né, desses nossos 3 encontros? O profeta é esse, vou usar o termo do Manuel, esse angustiado com o equilíbrio das coisas. Não tem equilíbrio. Para ele não há equilíbrio. O profeta é aquele que não se sacia com os discursos de estabilidade. Ele quer a justiça acontecendo, porque ela não aparece como um rio torrencial, como uma enxurrada. A justiça é sempre como um orvalho, é sempre como um brotejar de umidade. E de Oséias a gente vê que às vezes a espiritualidade sadia se dá na traição, na tradição fiel. Ou numa obediência infiel, né? Como diz o Newton Boone. São elaborações só para a gente exercitar essa ideia de uma espiritualidade bastante realista, que não tenta fechar numa palavra final um discurso absoluto, porque senão esse discurso vai ser um ídolo também. Vai ser a nossa verdade, que nós passaremos a defendê-la com unhas e dentes, seremos defensores dessa fé, e aí já nos perdemos faz tempo, nos deixamos levar pelo ídolo que nós criamos. Vai ser muito mais autêntico, muito mais saudável se a gente perceber essa flexibilidade, fragilidade, às vezes ambiguidade das nossas espiritualidades. É muito comum nos meios evangélicos, né? Eu, criança, adolescente, a gente abria a Bíblia para ver o que a palavra de Deus... Na roleta russa, aí você, né? abre assim, vá, tome uma prostituta. Então, se você faz da Bíblia um ídolo, acontece isso, né? Tem até um episódio, um episódio marcante que foi objeto até de entrevista no Fantástico e tal, um pastor, um líder religioso, não sei se ele era pastor, mas evangélico, numa igrejinha, numa cidade muito pequena no interior do Mato Grosso, se não me engano, onde ele leu o texto errado. E aí ele entendeu que a vontade de Deus para ele, como líder, era casar com uma, vai e prostitui. E aí, beleza, está cumprindo a vontade de Deus. Fez esse sacrifício. E aí o repórter fala, olha só, mas não é bem isso que está escrito. Aí ele, mas nunca tinha percebido isso? Ele é surpreso. Foi um episódio marcante esse. Toma uma mulher adúltera, né? Isso aí. Exatamente. Toma tua mulher adultera. Toma a mulher adúltera, toma a mulher e adultera. Então na igreja dele, adulterar era cumprir a vontade de Deus, que estava na Bíblia, ele leu errado. Né? Aí o repórter vai ter um acento aqui. É mesmo? Uma saída, né? Vai dizer que ele não foi fiel, né? Foi bastante autêntico. Dizem que o pastor estava pregando, né? E sobre a Arca de Noé. Então, como era construída a arca era assim. Não, nada disso. Era a mulher de Ló, pregando sobre a mulher de Ló. E a mulher de Ló, aí faltou luz na igreja e houve um vento e as páginas se moveram lá, e aí
quando a luz se acendeu, ele pensou que não viu. Continua o texto. Aí a mulher de Ló, a continuação, era deturpada por dentro e por fora.